Maravilha de texto. Depois a gente vai continuar no 6, que agora depois é os selos sendo abertos. Vamos somente nessa introdução aqui compartilhar sobre este livro. Este livro aqui, ele é revelado como sendo algo que estava impossível de alguém olhar, tomar ou abrir este livro. Então, este livro, ele traz a mesma ideia de como era no tempo antigo, que era aqui no formato de um pergaminho, né? Então, quando alguém dava alguma coisa selada, só aquela pessoa destinada poderia abrir, sob pena de crime, né? Até hoje é um crime federal abrir uma correspondência. Então, naquela época, o selo, ninguém poderia abrir aquele selo, né? Só a pessoa do destinatário. Então, aqui, ele olha, ele tem uma visão, uma revelação de um livro completo. 7 representa, né, completo. E ninguém era digno de abrir esse livro. Ninguém poderia sequer olhar para ele. Estava na mão de Deus, aquele que está no trono, no caso aqui de Deus. E ninguém poderia sequer olhar para aquele livro. Mas ele apresenta que este livro, ele começou a ter condição de ser aberto pelo Cordeiro que foi morto, nosso Senhor Jesus, não é? O leão da tribo de Judá. Então ele pelo seu sacrifício, então os anjos cantaram: digno és de receber o louvor, a glória, porque de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todos os lugares, né? Tribos, língua, povo, nação, e fizestes reino e sacerdotes. Então aqui, irmãos, este livro, ele fala de toda a história da humanidade. Todo o controle de Deus da humanidade está neste livro. É um livro onde tem todo o começo, meio, o fim de todas as coisas. E ele estava lacrado, né? Foi lacrado por Deus. E só poderia abrir e começar a desencadear, né, esse livro aquele que fosse digno. Então, o destinatário foi quem? O Cordeiro, o Senhor, depois da sua morte, da sua redenção por nós aqui na terra, né? Então, quando ele retorna para o céu, há uma festa, há uma celebração, porque antes era impossível abrir. Então, a partir por isso que o Calvário, ele foi o ponto agora de dar continuidade ao propósito eterno de Deus. Então, todas as coisas a gente observa, irmãos, aqui neste livro, que elas estão sob o olhar de Deus, sob o cuidado de Deus. As coisas não estão perdendo o controle, não. Há um livro que a gente vai ver agora, como é que ele desencadeia estes selos. Agora o Cordeiro começa a abrir estes selos, ele recebe a autoridade para ter o livro, ele agora passa a ser o gestor deste livro, o gestor da história da humanidade, o gestor do mundo e tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então este livro é passado agora ao Cordeiro. E este livro com 7 selos, ele vai ser agora aberto. E é nessa abertura que eu vou continuar a leitura, para a gente explicar agora o significado, porque ele recebe pelo direito de autoridade conquistada, pela sua morte, pelo seu sacrifício perfeito, e aí ele passa a receber essa autoridade, e isso é feito uma proclamação cerimonial no céu. Esse cântico aqui é cerimonial. Os anciãos, os 24 seres viventes que representam as duas alianças, a aliança do Velho e do Novo Testamento, se prostam, né, diante do Cordeiro que foi ressuscitado e agora chegou lá com marca. Significa, quando faz a expressão Cordeiro, irmãos, é porque ele ainda estava ali em apresentar o seu sacrifício vivo a Deus. Ou seja, ele apresentou aqui na terra e volta, e lá então ele é proclamado, né, recebe o nome acima de todo nome, e é entregue também este livro, que é o controle da história da humanidade, o cajado sobre toda a humanidade, e toda a história da humanidade agora está sob os cuidados do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é, irmãos, para Buda esse livro, não foi para qualquer outro nome ou fundador de religião, não.
Jesus Cristo. Bem claro aqui, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que morreu por toda a tribo, inclusive tribos indígenas, tribos que estão lá na Índia, lá no Oriente, por todas estas pessoas, para fazer delas reino e sacerdotes para sempre. Amém? Agora o Cordeiro, ele vai abrir os selos. Nós estamos vivendo uma época e a gente tem que saber em que contexto estamos, porque é a história da humanidade. Então a humanidade tem um passo. Que capítulo estamos desta história? Que momento é este que vivemos? O que é que nós estamos passando? Então, para que você não fique sem esse entendimento, agora nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, esse desenrolar, para que você compreenda, se faça a reflexão e a preparação necessária, porque é o tempo do fim que está acontecendo. Então vamos ver agora a abertura deste livro e dos seus selos. Capítulo 6, na continuidade, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então foi uma palavra agora, uma vez que ele pega agora o livro, abre o selo, então agora aqueles que não podiam nem olhar para ele, mas agora na mão do Cordeiro, então vem a palavra dizendo, vem. Ou seja, vem. Então é um tempo agora determinado para vir, é chamado, vem. Então, isso quem chama, né? Quem chama? 4 seres viventes, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nesse primeiro selo, vamos entender aqui a ordem, né? Então, primeiro, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, venceu todas as tentações do diabo, que o diabo queria para ele não morrer na cruz, não queria que ele fizesse nossa redenção, não queria que ele expiasse nossos pecados e não queria que ele recebesse a autoridade superior, não é? Superior das nações, porque ele queria tomar de conta, ele falou para Jesus, irmão, assim, ó, o atrevimento de Satanás, quando foi lá na tentação, lá no deserto, ele disse, está vendo esses reinos do mundo e a sua glória? Eu tudo vou te dar, se você prostrado me adorar, porque tudo isso me foi dado. Ele diz assim, não é meu, ele diz, me foi dado. Entregue lá por Adão, né, irmãos? E Eva, lá quando caiu, entregou a autoridade de Deus que estava sobre ele, entregou para Satanás. Satanás passou a governar a terra, né, a ter exatamente ingerência sobre toda a terra. E agora ele mostra isso para Jesus, querendo seduzi-lo a cair na tentação de querer ter aquela glória também. E o Senhor não veio para ter glória, ele veio para morrer, para sofrer, para terminar no madeiro. E ele veio seduzi-lo, então, seduziu para que ele desistisse disso. Porque ele sabia que se Jesus chegasse até o fim, ele receberia a autoridade soberana de toda a humanidade. Esta glória de Satanás ia ser derrotada e então aí começaria o tempo de derrocada de Satanás. Mas Jesus, ele foi fiel, não caiu nessa tentação. Diga graças a Deus por isso. É por isso que nós estamos aqui adorando o seu nome, não é, irmãos? Ele perseverou até o fim, e ele foi obediente a Deus, sabe, irmãos, até a morte. Mas não foi uma morte assim, uma parada do coração, não. A Bíblia diz que foi morte de cruz, foi uma morte com rejeição, foi uma morte com traição, foi uma morte com muita dor, sabe, com muito vitupério. A palavra vitupério fala de escárnio, de sofrimento de alma. Diz que foi um vitupério. E esse vitupério não se repete, foi uma vez por todas, né? Então, com isso, lá nos céus houve, sabe, aquele abalo, teve aquele momento traumático, fúnebre, quando alguém tem uma perda, não sabe o que é isso, não é? Então foi aquele momento traumático, o sol apaga, a terra treme, não é? E aí começa a terra ficar em conflito, porque o Filho de Deus, o Criador também de todas as coisas, estava naquela hora, naquela cruz, como o pior malfeitor da humanidade, naquele momento.
E ele foi perseverante, sofreu temores, mas o Senhor foi até o fim. E isto, irmãos, é para entender uma narrativa que na Bíblia assim parece simples, mas quando tem uma narrativa, como aquilo aconteceu, por que aconteceu em Cristo, por isso que a expressão está cordeiro. É como se a obra tivesse acabado de acontecer. Então ele sofreu, morreu, disse, Pai, está consumado. Então, naquele momento, o véu se rasga de alto a baixo. Primeira sinalização de que Deus ali está recebendo o sacrifício. E ele diz, está consumado, né? Então depois logo entrega o Espírito. Ele entrega o Espírito, consumou tudo. Fica 3 dias ali sepultado, mas ressuscita. E nessa ressurreição, então ele vai até lá o céu, entrega esse sacrifício como cordeiro vivo, como cordeiro santo de Deus. E aí quando ele entrega, os anjos então começam a delirar. Vamos usar aqui uma expressão mais nossa, né? Começa a entrar em delírio, uma alegria, uma euforia, algo assim inexplicável. Porque agora eles entendiam que alguém tinha legalidade e autoridade para reger a humanidade. A coisa estava sob anarquia, as coisas estavam sob o domínio do pecado, sob o domínio dos demônios, sob o domínio de Satanás, mas ele perdeu pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque Jesus venceu e triunfou ali no Calvário, ressuscitou. Agora tem aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, de reger todas as nações, em cada tribo, em cada lugar. Ele morreu por cada uma destas pessoas, através do seu sangue, para dar o selo de salvação e quebrar o selo da escravidão de cada pessoa, em toda a terra, em todos os tempos. Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? E é por isso que os anjos ficam naquela recepção maravilhosa, se prostram, é uma alegria aqui, de uma forma inexplicável, e eles começam a cantar um cântico que é registrado. O João aqui, levado em espírito, começa a ver aquela festa. Imagina o João aqui também impactado, vendo isso, imaginando os anjos ali, cantando, louvando, os 24 anciãos se prostrando, os 4 seres viventes também, os anciãos, todo mundo ali, diante do Cordeiro, não é, irmãos? Eles vão fazer isso em vários momentos, faz aqui, depois faz mais na frente, porque é o momento da recepção, é o momento da oficialização, da autoridade maior que está chegando ali no céu. A entrada triunfal de Jesus não só foi em Jerusalém, mas a entrada triunfal de Jesus lá no céu. A entrada triunfal lá no céu foi poderosa, assim também como a entrada triunfal dele dentro do nosso coração é muito poderosa. Aí quando chega lá onde tem uma opressão demoníaca, quando ele entra, ele vai dizendo, arreda-te, porque eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. E os anjos estão cantando isso, tu és digno de receber este livro e de abrir seus selos, porque foi com sangue que você comprou cada pessoa desta terra. Cada pessoa de cada centímetro quadrado desta terra foi comprado pelo teu sangue. E é que procedem, e você os tornou não mais escravos, não mais continuando a sua escravidão, mas agora com direito de ser sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Sabe que você é um sacerdote do Deus eterno? Por causa da mancha de sangue que está na tua vida. Porque o sofrimento e as marcas do Cordeiro vieram sobre nós, irmãos. Aqui na introdução a pastora dizia, quem diria que o Beto, não é? O Eduardo e assim outros irmãos, mas por causa deste sangue, desta marca, assim como cada irmão recebeu esta experiência, que se não tivesse Jesus aqui morrido, seríamos escravos de Satanás, buscando uma glória enganadora. Mas Jesus entra no céu triunfantemente, entra em nossos corações, pagou o preço que era necessário, e agora, meus queridos, essa recepção é poderosa, a entrega do livro, com seus 7 selos, a história da humanidade, a regência da humanidade, a direção da humanidade está sob agora o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Então aquele que você adora é a maior autoridade de todos os tempos agora, sobre todos, céu, terra e debaixo da terra. Amém? Você pode aplaudi-lo por isto.
Aleluia. Então o passo seguinte, ele abre o selo. E quando ele abre esse selo, aqui diz que um cavalo branco, entra as simbologias, não é? O animal cavalo é de força, o animal da cultura da época, né? Então, após a chegada no céu, ele abre o primeiro selo e vem este cavalo branco, o cavalo fala dele. Mostra que é um cavalo branco que tem uma coroa, que saiu vencendo e para vencer, e foi dado um arco. Então, esses detalhes é importante, porque Jesus, ele quando triunfa sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre os demônios, mas ele dá uma missão para a igreja. Ele venceu primeiro. Primeiro ele venceu. Né? Então, eu venci. Né? Vocês terão aflições no mundo, mas eu venci. Ele disse para os seus discípulos. E ele venceu, e aqui seria uma outra pregação só sobre a vitória de Cristo. Mas ele venceu, e é porque ele venceu, né? Mas ele agora entrega a continuidade da sua vitória para a igreja. Então você é a igreja para continuar a vitória de Cristo, amém? Por isso ele fala que venceu e saiu para vencer. Essa segunda parte é através agora da igreja, porque ele após a sua morte recebe a autoridade lá no céu, está no céu. Mas agora ele saindo para vencer, porque ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E vocês agora vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações.